Então tem que ver se o pessoal está executando certo aí também, dentro da indústria que você trabalha, para a vida útil dessa máquina ser maior, porque senão a gente sabe quem é cobrado somos nós, né? O pessoal da manutenção. No final, a produção das 8 horas, a produção está querendo rodar a máquina. Só que o quê? Atrasou 15 minutos aqui, 20 minutos aqui, meia hora, não sei o quê. No final sobra o quê? Alguns minutos para o cara fazer o alinhamento. E se aí? precisar operar, vocês operam, né, vamos dizer assim, ou só aponta o diagnóstico. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui com uma edição aí super especial, um episódio super especial. Dessa vez nós vamos para manutenção raiz mesmo. E aí, não somente falar, nós vamos mostrar na prática como que todas essas coisas aí funcionam. Estamos aqui com duas pessoas maravilhosas que são especialistas, que vai falar, ensinar. É um conteúdo muito didático também aqui. Nós estamos aqui com César Sena e o Bruno Sena. Sejam muito bem-vindos. São representantes aí da FS Soluções e eles vão dar aí para nós uma aula naquilo que tange aí alinhamento, balanceamento. A turma aí veio preparada, veio munida. Temos aqui equipamentos e fica aí no vídeo que vocês vão se surpreender com o que está por vir aí. Seja muito bem-vindo, César. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado por essa oportunidade, por vocês estarem aqui no Pod Prosa. Obrigado, Regis, mais uma vez, né? A gente já tem aí alguns Pod Prosa aí, alguns, né, ao longo desse ano, né? Que nós já vamos completar um ano, né, Regis? Um ano. Então, em um deles, né, que a gente falou até, e o pessoal fez o comentário, né? Pô, podia ter alguma coisa mais prática, alguma apresentação, alguma coisa, né? Então, dentro dessa ideia, né? A gente vai fazer hoje aí um negócio diferente realmente. Nós trouxemos uma estrutura aí de equipamento e Bruno vai apresentar aí o resto da estrutura para realmente fazer aí alguma coisa na prática aí e mostrar o que a gente pode levar para o mercado aí. Isso aí, muito obrigado, César. Muito obrigado, Bruno. Sejam muito bem-vindos. E se apresente. Obrigado, Regis, pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar de um assunto que a gente tanto gosta, né, que é a manutenção. Então, de acordo com o comentário que tiveram lá de ter uma prática, aí eles tocaram no coração da FS. Foi para isso que a gente surgiu, foi com essa ideia que nós entramos no mercado de sair dessa manutenção, desse treinamento de manutenção teórico, aquele negócio de só PDF, slide, ficar lá rolando slide e tudo mais. E com isso a gente trouxe nossa bancada aí para trazer um treinamento prático, que é o mesmo que a gente leva para dentro das indústrias. Não, e vocês vieram assim, né, preparado, porque o negócio ali é bruto. E realmente, né, nós estamos aqui na REC Studios, né, muito obrigado, Klinge, onde tudo começou. Começamos aqui e o nosso primeiro episódio, né, foi justamente nessa casa, né, César? Foi nessa Nós casa. estávamos falando aqui sobre manutenções, a manutenção no Brasil, falamos sobre máquinas elétricas, falamos sobre alinhamento, balanceamento, aceleração, esse negócio tudo aí que parece que de um tempo para cá tem sido muito mais difundido, muito mais falado, mas ainda não é algo tão claro assim para todas as pessoas, né? Todas as pessoas na indústria, né? Então, ou seja, a gente tem alguns conflitos ainda. Eu acho que seria interessante a gente trilhar esse caminho. O que é aceleração? O que é ali alinhamento, balanceamento ou desbalanceamento? Porque tudo isso aí é prejudicial para a vida útil da máquina, né? O que vocês me falam? Com relação à aceleração, velocidade, tudo isso que acontece na máquina, a gente vai estar mostrando na prática ali. A gente tem um acelerômetro ali que vai mostrar o quanto que essa máquina está vibrando. E a gente vai trazer no final desse podcast os benefícios
quando essa máquina está vibrando pouco e os malefícios quando ela está vibrando muito, o que ocasiona essa vibração elevada, e pode ser um balanceamento, um desalinhamento, um problema de rolamento. São diversos parâmetros que alteram essa vida útil do motor. César pode falar muito bem também. O assunto, né, Rez, é muito amplo, né? A gente vai ter aí oportunidade de repetir isso com outros assuntos, né? Mas hoje a gente está na ideia de tratar a parte de alinhamento. Porque se a gente for em balanceamento, se a gente for na parte de aceleração, na parte de análise de vibração, a gente pode desmembrar esse conteúdo aí para as outras oportunidades, né? Que aí o pessoal vai continuar seguindo a gente aí e questionando, né? E perguntando lá, pô, faz um aí para nós de vibração, faz um podcast aí para gente de balanceamento. Então, Bruno vai apresentar aí a bancada, né? Então, a FS investiu numa bancada. A FS tem um foco muito forte em capacitação. A gente entende que o mercado, de uma maneira geral, está precisando de capacitação. A base está precisando de ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência. Então, o que Bruno comentou no começo, né? O treinamento que a gente vê aí no mercado de forma assim, bem ampla, né? É um treinamento teórico, é um treinamento lá do PowerPoint, de slide, o pessoal interage com o professor, ou não interage, ou só escuta o professor, o instrutor, né? E a proposta da FS é um pouco diferente. Logicamente que a parte teórica ela tem que ser colocada, mas o pessoal vai com a mão na massa. Então, esse investimento na bancada foi justamente disso. Então, todo aquele problema que hoje o nosso manutentor tem na área, pô, ele tem um problema lá de desbalanceamento, ele tem um problema de desalinhamento, ele tem um problema de vibração. A gente, com essa estrutura, a gente consegue simular e fazer as devidas correções em sala de aula. Então, quem faz as correções não somos nós. Bruno como instrutor, eu como instrutor, não somos nós que fazemos as correções. São os alunos que fazem as correções. Então, a gente mostra durante a parte teórica e na parte prática eles põem a mão na massa. Então, eles entendem a realidade. Então, isso que a gente quer mostrar aí na prática já. Essa questão aí. Então, por exemplo, hoje a gente, igual eu falei, nós vamos falar de alinhamento, né? Então, a gente trouxe aqui o alinhador a laser aqui. Esse é um alinhador da SKF, né? Temos um alinhador de polia aqui também, mas hoje a gente não vai mexer com polia, mas a gente consegue fazer as simulações na nossa bancada. Alinhamento de eixo, alinhamento de polia. Mas isso aí eu vou deixar com o Bruno, que ele que está mergulhado mais forte nesse horizonte aí. Então ele vai falar com mais detalhes. A nossa ideia é trazer a indústria para dentro da sala de aula, para dentro de uma palestra, que é onde a gente ministra esse treinamento nosso. Então, é realmente pegar esse equipamento. Esse mesmo equipamento, é óbvio que de maneira diferente, ele tem lá dentro da indústria. Então, a gente quer trazer isso para dentro da sala de aula, ensinar para ele as melhores práticas que ele pode estar fazendo em relação a um desalinhamento, em relação ao desbalanceamento, a montagem de rolamento. Então, a ideia é essa, trazer as melhores práticas. Ô Bruno, eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte. A FS Soluções, perdão, vocês trabalham só com o treinamento? Ou se, por exemplo, eventualmente aí eu tenho alguma situação que eu preciso, espera aí, minha máquina não estou dando conta dela, e aí, vocês atuam nessa praia também? Vocês vão lá, colocam a mão na massa? Ou seja, na manutenção propriamente dita? Com certeza, a FS não é só voltada para treinamento, por mais que seja um pilar. Nosso outro pilar é de monitoramento. A gente tem hoje o monitoramento remoto e o monitoramento offline, que é aquele que a gente leva o coletor lá dentro do cliente e coleta qual que é o problema que está acontecendo nessa máquina. De acordo com esse equipamento nosso, nós conseguimos prever uma falha, seja um desalinhamento, um desbalanceamento, uma folga no rolamento, um problema no rolamento, uma deficiência de lubrificação, entre outros fatores. Então, nós também praticamos esse alinhamento dentro do cliente, alinhamento de polia, balanceamento, são práticas que a gente
executa dentro desse cliente nosso. Ok. Agora, então vocês trabalham no diagnóstico, mas se precisar da intervenção, a manutenção é com vocês ou aí vocês só apontam, ó, no caso aí, se, vamos dizer, tem uma patologia nessa máquina, né? Eu lembro, César, que você falou, não, existem os médicos de pessoas e nós somos o médico das máquinas. Isso. Você lembra dessa, né? Com certeza. Se precisar operar, vocês operam, né, vamos dizer assim, ou só apontam o diagnóstico? Então, dentro de uma máquina, nós temos diversas intervenções que podem ser feitas. Algumas nós podemos dar consultorias de práticas, ou seja, uma montagem de rolamento. A gente não vai lá e faz uma montagem de rolamento. A gente pode fazer uma consultoria ali, ajudando qual que é a melhor performance que ele pode ter para a montagem desse rolamento. Mas um alinhamento é uma prática que a gente executa dentro do cliente. A gente faz esse alinhamento motor. Um balanceamento, essa máquina sua está desbalanceada. Eu vou lá, faço o diagnóstico que ela está desbalanceada e executo esse balanceamento para você. Então, a FS não só trabalha com esse diagnóstico, né, que nem se falou do médico, eletrocardiograma, a gente faz a análise dos gráficos da análise de vibração. Mas nós também executamos essas práticas. Muito legal, muito bom. Muito bom. Agora, vamos lá. Me apresenta aqui um tanto de coisa aqui na mesa, aqui, poxa. Um alinhador. Ô, Regis, mas vamos trabalhar mais. Vamos Vamos pro trabalho. Vamos ficar batendo muito papo, não? Vamos lá, vamos direto. Com certeza, essa é a ideia de hoje, né? Vamos ao que interessa. Aqui, então vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir direto aí para o trabalho, eu queria interagir com você que chegou até aqui nesse vídeo. Primeiro você vai lá, comente, curta. Já, como o pessoal diz aí, mete o dedo no like aí. Compartilha, manda para seus amigos da manutenção. Manda para essa turma toda. Mesmo porque eu já percebi que essa turma aí da manutenção é o seguinte, os caras têm grupo de WhatsApp. Eles são muito unidos, né? Não é? Muito unidos. Tá lá, grupo de manutenção não sei do que, de não sei da onde. Tal. Pessoal, não perca tempo, pega aí esse conteúdo, joga lá nesse grupo, compartilha para a turma, porque o conteúdo é relevante, né, para quem está no campo, para quem está na prática. E muitas das vezes a gente fica ali, ó, espera aí, como que eu vou solucionar esse problema dessa máquina aqui? Você vai no YouTube, você vai ali, você não acha. Então, nós trouxemos aqui, não é qualquer pessoa, são pessoas que estão aí no mercado. O César, principalmente, porque o César tem quantos anos de mercado, César? 35 anos de mercado. 35 anos de mercado. Então, pensa só, Bruno, o que é esse negócio aí? Né, você está sendo privilegiado de conduzir aí do lado do César. Então, ou seja, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter um camarada de 35 anos de mercado disponível para a gente conversar. Então, manda esse conteúdo para a turma, comente aí qual que é o próximo conteúdo que vocês querem ver eles falar. Hoje aqui nós vamos falar sobre alinhamento, mas comente aí o que vocês esperam, o que vocês querem falar, dúvidas. O César, o Bruno vai entrar lá, vai responder para vocês. Isso aí é interessante. Dito tudo isso, vamos lá. Vamos pro trampo? Vamos. Só o último comentário aqui antes da gente ir para lá, o pessoal que está de casa aí. Então, tem que ver se o pessoal está executando certo aí também, dentro da indústria que você trabalha, para a vida útil dessa máquina ser maior, porque senão a gente sabe quem é cobrado somos nós, né, o pessoal da manutenção. Então, se é uma boa prática, se está sendo bem executado, essa máquina tem de ter uma vida útil maior. E a cobrança, querendo ou não, fica menor, né? Não, e também a manutenção preventiva, né? Preditiva, ela é muito melhor do que a corretiva. Exatamente. Ou seja, com toda certeza. Vamos dizer aí que o trabalho de uma e de outra são diferentes, né? Trabalho, esforço e também o custo, né? O custo. E que isso aí, Bruno, você me trouxe algo assim interessante. Falar sobre o custo é aquilo que faz brilhar os olhos, né? Até no finalzinho a gente vai ver aí os benefícios, com certeza, de uma manutenção preditiva bem executada. Bem executada. Então vamos lá, vamos fazer esse rapaz suar um pouco aí. Vamos pôr para trabalhar, né? Eu já estou com 35 anos, já estou com pedido lá no INSS, vamos ver se eu consigo, né? Mas tem que pôr o garoto para trabalhar, né? Nada é por acaso não, né? A gente consegue intervir no INSS aí, pedir para eles protelar esse negócio um pouco mais, pode não? Com certeza. Então, Bruno,
Vai lá e apresenta pra gente aí, ó, pra Então turma vamos lá, aí vamos apresentar essa bancada. que tá assistindo a gente aí, apresenta a bancada pra gente aí. Essa aqui é a nossa bancada didática. Como eu falei, a FS tem essa intenção, é um dos nossos pilares, trazer a prática, sair da teoria e vir para a prática, que é o que acontece aqui nessa bancada. Então aqui nós temos um motor elétrico de 4 CV e nele é realizado esse nosso alinhamento que nós vamos mostrar aí na prática. Nós temos um acoplamento, nesse acoplamento é uma transmissão direta, temos 2 mancais ali, com 2 rolamentos, obviamente, uma transmissão por correia, 2 polias, a menor e a maior, e lá na ponta lá um disco de desbalanceamento, que é onde nós executamos esse desbalanceamento da máquina e o balanceamento. Então aqui quais são as práticas que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer um alinhamento de eixo, um alinhamento de polia, que nós estamos aqui com os equipamentos em cima da mesa, nós vamos executar o de eixos hoje. Nós podemos fazer montagem e desmontagem de rolamentos, nós conseguimos fazer tensionamento de correias e balanceamento e desbalanceamento. Esse aqui é um equipamento que tem um inversor de frequência, então nós conseguimos variar a rotação, rotação alta, rotação baixa, e nisso nós temos ali naquele mancal da ponta, perto do disco de desbalanceamento, uma resistência elétrica. Então dentro dessa resistência elétrica nós conseguimos aquecer esse mancal. Na hora que a gente aquece ele, nós conseguimos mostrar o efeito do lubrificante, da graxa que está ali dentro. Ela esquenta, a viscosidade diminui. Então, são algumas práticas que nós conseguimos fazer aqui. E hoje nós vamos estar executando o alinhamento de eixos. Eu vou deixar o pessoal comentando aqui um pouquinho, enquanto eu tiro essas proteções. Ô Bruno, antes disso aí, foi bom você comentar, né, dessa parte aí do aquecedor, da resistência que tem no mancal, né? Porque uma das falhas que nós temos forte dentro da manutenção é a parte de lubrificação. Então ali a gente consegue simular isso. Então a gente pode aquecer esse mancal até 250 graus Celsius. Então, deu para ver aí, Bruno citou algumas práticas, mas nós temos uma dezena de práticas. Reduzir folga de rolamento, montar um rolamento autocompensador de rolo, montar um rolamento autocompensador de esfera. Um você faz com redução de folga, outro com ângulo de aperto. Na parte elétrica também nós temos inversor, podemos variar aí todo o setup do inversor. A gente pode fazer a parte de vibração, de ressonância, porque com o inversor a gente pode controlar a rotação. Então, são mais de dezenas de práticas que são feitas, Bruno resumiu aí, que são as principais. Mas isso aí o pessoal da manutenção aí já vai entender. Pô, isso aí eu estou sofrendo todo dia. Aqui a gente sofre tudo dentro de uma máquina e a gente vai corrigir tudo dentro de uma máquina. Beleza? Então, só te cortando, Bruno, antes da gente partir para o alinhamento, né? Eu queria que você medisse a vibração dessa máquina, mostrasse para o pessoal de casa aí como é que está a condição dessa máquina aí. Dá um giro nessa bancada aí e mostra para a turma como é que tá. Com certeza, vamos dar esse giro. E o César fez esse comentário aí da questão da lubrificação dos equipamentos. E na indústria hoje nós temos cerca de 50%, né, César? De 50%. Problemas que acontecem em uma máquina relacionada à lubrificação. Como é que se divide isso aí? 36% são problemas de lubrificação diretamente e 14% é contaminação. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem o nosso amigo lubrificador, às vezes ele gosta de ver graxa nova. Então, nós não podemos colocar excesso de graxa, nós temos que colocar a quantidade certa. Então, isso aí a gente pode, junto aí vocês, clientes, fazer uma revisão do plano de lubrificação, entender como é que está funcionando, mostrar as melhores práticas. E aqui a gente mostra isso também. Ô César, vocês ainda continuam encontrando aí no mercado aquele conceito de que morre, mas morre de barriga cheia? Ô Rez, tem muito ainda, tá? Tem muito ainda. Graças a Deus, a turma está tomando a consciência que a lubrificação é importante. Então, estão dando mais valor para a turma da lubrificação, estão dando mais valor para a lubrificação em específico. Graxa não é tudo igual. Então, mas infelizmente ainda acontecem algumas situações
que o pessoal, por falta de conhecimento mesmo, eles praticam algumas coisas, misturar uma graxa com outra, achando que graxa é tudo igual, e no final, quem sofre? O nosso amigo rolamento, que ele vai vir a falha, e com isso, consequentemente, perdas de produção, né? Que é o grande detalhe que a gente tem que cuidar. Nós temos que cuidar dos nossos equipamentos para entregar a produção lá na ponta pro mercado, né? O mercado está esperando um produto, pode ser qualquer segmento, ele está esperando. Então, paradas inesperadas geram um custo muito elevado. Só um último comentário aqui, para o pessoal aí de casa. Num treinamento que nós executamos em uma grande empresa lá de Pirapora, nós estávamos fazendo um fechamento desse treinamento e nisso nós juntamos a turma que participou desse treinamento e o gerente da empresa chegou lá. E nesse fechamento, o gerente escutou uma fala nossa falando sobre lubrificação e ele fez um comentário muito bacana que ajudou até a conscientizar os funcionários dele, que foi que quando ele tinha 18 anos, tinha acabado de entrar no mercado de trabalho, numa mineradora lá no Pará, o chefe dele, ele novo, querendo resolver tudo, querendo resolver todo tipo de problema, e o chefe dele falou: se resolver o problema da lubrificação, você vai ser idolatrado aqui dentro. Todo mundo vai falar que você é referência. César estava lá. Então é isso. Mas vamos para a prática aí, que senão a turma tá curiosa aí, tá não, Red? Com certeza, com certeza. A turma tá curiosa aí. Eu tô curioso, né? Eu quero ver esse negócio aí, eu quero ver esse negócio girar, cara. Então, vamos estar ligando ele aqui agora. O equipamento, nesse momento, tá desalinhado. Nós desalinhamos ele, tiramos todos os calços. E vocês vão ver no decorrer do vídeo aí a diferença do equipamento alinhado para um equipamento desalinhado, que é o que está agora. Eu vou pegar nosso medidor de vibração global aqui e vocês vão estar acompanhando aqui a vibração desse equipamento. Então vamos lá. Para a turma da segurança do trabalho aí, pode ficar tranquilo que tem proteção, tá tudo... Não, isso é importante, Rez, bem lembrado. Essa bancada, ela é toda certificada com NR12. Então, a proteção, o furo da proteção você não consegue passar o dedo. Se você arrancar uma proteção ali, ela tem sensor que ela desarma a bancada. Se você abrir o painel ali, tem um sensor que desarma. Então, ela é toda certificada, preparada NR12. Muito bom. Então, vamos lá, para a prática, né? Vocês podem ter percebido aí que os níveis de vibração, velocidade de vibração, estão bem elevados, né? Na ordem aí de 10 milímetros por segundo. Então, nós vamos fazer agora o processo de alinhamento, né? E, posteriormente, a gente vai ligar essa bancada e ver como é que está o comportamento da máquina depois do alinhamento. E, com isso, mostrar a importância de um alinhamento bem feito. Agora, antes, a gente vai seguir esse processo. Uma máquina funcionando dessa maneira aí, Bruno, o que pode acarretar, assim, de uma forma breve? Diversos problemas. Com esses níveis de vibração, nós podemos ter problemas no isolamento, problema no acoplamento, a transmissão por polia vai sofrer, as correias vão sofrer. Então, daqui a pouco essa máquina pode estar vibrando tanto, vai gerar um desbalanceamento.
Então, a máquina nesse estado aqui só é prejudicial para o tempo de vida útil dela. Ela vai caminhar para uma falha Muito em breve. muito prematura. Então, é por isso que essas práticas são importantes para a gente prolongar a vida da máquina. Muito bom. Então, vou deixar vocês batendo um papo aí. Vou estar tirando a proteção aqui, viu? Sim. Bloqueia a máquina aí. Isso, chave geral desligada. E vamos embora. Isso aí. Ô César, agora, vamos lá. Para que gere aí mais expectativa para a turma que está nos acompanhando, eu sei que a turma está interessada em ver alinhamento, como que o Bruno vai resolver esse problema aí. Porque a máquina estava quase pulando igual um cabrito aí, né? Tava de tanta vibração. Agora, o que é que mais assim a gente pode ver aí no mercado? O que mais que nós temos encontrado no mercado nesse termo de manutenção aí, cara, que acaba sendo também tão prejudicial quanto o desalinhamento? Ô Reis, além do desalinhamento, né? Você tem essa questão do desbalanceamento, você tem questões de folga, como é que você montou o seu rolamento, você montou com a interferência correta, você tem problemas de lubrificação, tudo isso levam a máquina a uma falha prematura. Então, o controle tem que ser do processo todo. Eu costumo dizer o seguinte, o cara do alinhamento ele sofre. Por quê? Vamos ter que fazer a troca do motor. Vamos trocar esse motor aqui. Aí, planejamento. O cara precisa de 2 horas para desconectar o motor. Aí atrasou lá meia hora. Beleza, mas desconectou. Precisa de um guindaste para tirar esse motor. O guindaste atrasou mais 15 minutos. Então você tem um planejamento de troca e no final, dentro do planejamento, você tem um tempo de alinhamento. Só que espremeu a hora de desconectar, espremeu a hora de transportar, foi espremendo, e só que chega no final, você tem 8 horas de parada. Você deixou, vamos pôr 1h30, 2 horas para fazer o alinhamento no final. No final, a produção, das 8 horas, a produção está querendo rodar a máquina. Só que o quê? Atrasou 15 minutos aqui, 20 minutos aqui, meia hora, não sei o quê. No final sobra o quê? Alguns minutos para o cara fazer o alinhamento. E aí? Aí o cara da produção chega e fala assim, não, roda aí, esse acoplamento aguenta. E pode acontecer o que está acontecendo aqui. Tô interrompendo você só para pegar um alinhador aqui, viu, gente? Fica à vontade. Então, são diversas situações, né? E essa do alinhamento aí, que hoje nós estamos falando dele, é essa questão do prazo. Então, você tem que ter um prazo dentro do seu planejamento de manutenção, você tem que colocar lá algumas horas para realizar o alinhamento e deixar a máquina em boas condições. Porque senão, daqui a pouco, você vai voltar para fazer o mesmo serviço. Você vai ter que desconectar, você vai ter que trocar o motor, vai ter que trocar a máquina. Por quê? A máquina falhou. Ô César, eu sei que todas as vezes que a gente se encontra aqui nessa mesa, eu gosto de fazer essa pergunta porque é uma pergunta assim, que nos leva a pensar, né? Pensar como que está o cenário e pensar também em quais são as soluções que a gente pode dar para este mercado nosso brasileiro aí, quando fala no assunto de manutenção. Eu acredito que assim, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu sei que você roda muito, né? Você, querendo ou não, aí por mês aí, você faz algumas visitas a empresas, né? Você conhece muito esse mercado. O que a gente tem encontrado aí quando a gente fala sobre o mercado da manutenção, cara? Quanto profissionais, o que você tem percebido realmente, assim, naquele olhar, quando você entra na empresa, tal, querendo ou não, você vai lidar ali com as máquinas, como que você tem encontrado o estado dessas máquinas aí? Tem sido satisfatório, tem sido não? Como que está? Regis, graças a Deus, a cultura da manutenção, ela está tendo um reconhecimento. Então, as empresas hoje entendem que manutenção não é um custo, é um investimento. Então, tem mudado.
o que a gente encontra hoje, a gente já vê com bons olhos em relação ao que a gente via aí há 5, 10 anos atrás. Então, a manutenção estão com bons profissionais que entendem da importância da manutenção. Porque a manutenção sempre foi vista com o patinho feio do negócio. E não é. A manutenção é parte integrante do processo e contribui para o resultado das empresas. Então, com isso, de uma maneira geral, está tendo um investimento forte em manutenção. E teve um episódio que nós fizemos aí, tem uns 3, 4 meses, nós trouxemos um engenheiro mecânico, e ele é engenheiro mecânico na área automobilística, né? Ele tem até uma oficina mecânica, tal, ele tem alguns vídeos aí que ele coloca na internet também, muito bacana o episódio. E nós tivemos a oportunidade aí de realmente, eu repliquei essa pergunta, só que eu modifiquei, em vez de olhar para o cenário da indústria, a gente foi para o mercado aí do automobilismo, né? Ou seja, como que tem sido essa manutenção nos veículos, e que muitas das vezes a gente vai até se assustar com o resultado, porque é muito comum aquela manutenção somente, não, preciso só trocar a água, eu sei aonde que é o tanque de gasolina e o reservatório de água. O resto, né, e aonde que liga, acelera e muda a marcha. O resto a gente não preocupa muito não, né? Ou seja, muitas das vezes a gente vai ter esse comportamento no veículo, que é o nosso meio de transporte, que nos leva e traz, né? E isso acaba sendo refletido também, vamos dizer assim, né, em outras áreas aí da sociedade, né? Uma parte que eu falo dentro desses 35 anos de carreira aí que eu tenho, e eu falo quase que todo dia, né? A inspeção, ela é parte fundamental da manutenção, é uma ferramenta importantíssima dentro da manutenção. Então você está falando aí do automóvel, você pega seu carro, você sai de casa, você vai para o trabalho todo dia, você passa basicamente no mesmo caminho, você tem que estar ligado ali, tô passando aqui a quebra-mola ali, surgiu um ruído que ontem não tinha. Então, instintivamente, a gente está fazendo uma inspeção. Então, no mercado automobilístico, que você está comentando aí, eu conheço pouco, né? Mas os carros hoje estão muito tecnológicos, né? Então, hoje, você põe lá um computador de bordo lá e ele vai falar onde que está o problema do seu carro. É diferente da manutenção nossa, que ainda não chegou nesse patamar. Então, a indústria automotiva, eu entendo que ela evoluiu muito nos conceitos dos automóveis e ficou bem conectado, né? E a indústria está entrando agora nessa geração de conexão. Agora, vocês também mencionaram mais cedo, né? Querendo ou não, eu sei que na indústria a gente não está nesse nível ainda de tecnologia, mas estamos caminhando. Hoje nós temos sensores aí de monitoramento, né? Que consegue monitorar essa máquina online, offline, remoto, ou seja, neste monitoramento, quais que são os aspectos ali que vocês conseguem monitorar? O que vocês conseguem ver quando vocês fazem esse monitoramento? A tecnologia está chegando, né, que eu estou falando, então está entrando na indústria, então é um caminho sem volta. A indústria vai estar conectada, que se chama no mercado aí de indústria 4.0, né? É indústria totalmente conectada. Então você vai ter um diagnóstico instantâneo da condição do seu equipamento. Então, essa que é a ideia da indústria 4.0. Então, monitorar o maior número de parâmetros para que você tenha um diagnóstico mais assertivo. Eu gosto sempre de comparar a manutenção preditiva, né, com o médico. A gente não chega lá no médico, lá ele olha para sua cara e fala assim, você vai operar hoje. O que ele faz? Eu quero um exame de sangue, eu quero um ultrassom, eu quero uma endoscopia, eu quero esse outro exame, eu quero esse outro exame. E daí ele cruza as informações e gera um diagnóstico. Então, na manutenção é a mesma coisa.
Então, hoje, dentro da indústria, o número de dados é muito grande. Então, você tem dados a todo momento. Você tem como é que está a vibração, como é que está a corrente, como é que está a tensão, como é que está a temperatura. Só que nós temos que conectar isso. Transformar dados em informações passíveis de tomada de decisão. Nós não podemos ser... a gente tem que ser preventivo. Então eu tenho que acompanhar o meu equipamento ao máximo, ver os parâmetros e parar ele antes que aconteça. Eu não posso ser corretivo. Depois que a máquina falhou, eu vou olhar os parâmetros. Teve um sinal aqui de vibração, teve um sinal de corrente, teve um sinal de temperatura aqui que nós não observamos. Então, nós temos que trabalhar antes disso e monitorar e transformar esses dados em informação. E levar a sério esses sinais, né, César? Levar a sério os sinais, né? Então, ou seja, antes da quebra da máquina, ela sofreu, né? Vamos dizer assim, ela sentiu vários momentos antes, né? Levar a sério isso. Ela dá sinal. Você pega o carro hoje. Nós, voltando no assunto que você comentou do automóvel. Pô, o carro tá lá, piscou lá, o pneu tá esvaziando. Aí você fala, não vou parar agora não, vou tocar. A média lá é 32 libras, tá com 20 libras. Não, tá com 28, não deixa, daí a pouco ele tá esvaziando, você tá na estrada, ele te deu o sinal, você não fez a correção do sinal, daí a pouco você entra numa curva lá, o pneu tá com 20 libras, 18 libras, que ele foi esvaziando, você tá esvaziando, daí a pouco você roda o carro lá por causa de um pneu que... Ou seja, você recebe sinais, a partir dos sinais, nós temos que tomar as correções, senão não adianta ter o sinal, né? Exatamente. Agora, eu sei que você é especialista nessa questão de rolamento, César, e não tem como a gente... Não, especialista não, sou um menudo, nós temos que... eu tenho bons professores aí. Inclusive, tem um professor que está nos devendo aí uma visita, né, César? Tem um professor aí que prometeu aí. Pois e já... E aí eu quero que... Vamos deixar aqui para o pessoal duas coisas. O pessoal que está nos acompanhando. Você falou sobre a indústria 4.0. Se você conhece algum especialista neste assunto, mencione aí, comente esse especialista, para a gente trazer esse especialista aqui também. Por quê? Eu acho que é muito interessante, hoje está muito em voga este assunto. Nós precisamos explorar bastante este conceito. E a outra coisa que eu gostaria de dizer, né, e até sugerir para que vocês comentem, se vocês querem de fato, né, eu quero sentir aí, vamos dizer assim, a resposta da turma. Se vocês querem de fato que a gente traga aqui um especialista, né? Não que o César não seja, isso aqui é modesto. Mas se vocês querem que a gente traga aqui um especialista juntamente com o César para falar sobre este tema, rolamentos, comente aí também. Deixa aí já algumas perguntas para que a gente possa explorar bastante, estressar bastante este assunto. Mas vamos lá, César. Eu sei... Vamos ver como é que está o homem trabalhando? Não suou ainda, cara. Então... Tá quase. Então ele tá colocando aqui a máquina para o alinhador. Então o alinhador, ele tem dois sensores, né? Ele tem um sensor M, que a gente coloca na máquina móvel, e ele tem o sensor S da máquina estacionária. Então a ideia do alinhador é que os dois eixos estejam colineares, ou seja, na mesma linha de centro, operando na mesma linha de centro. Então com isso, os níveis de vibração, os esforços nos mancais reduzem e com isso os níveis de vibrações também reduzem. Agora, esse processo aí, né, igual nós estamos com o motor
Esse motor é de quanto? Isso é 5 CV? Esse é um motor de 4 CV, 3.600 RPM. Tá, então um motorzinho, né, pequeno. Se eu estiver na indústria, o procedimento é o mesmo? O procedimento é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Então, você vai ter uma máquina estacionária e você vai buscar colocar a máquina móvel. Então, normalmente na indústria, um motor com um redutor. O redutor é a sua máquina estacionária e o seu motor é a máquina móvel. Normalmente, 99% das vezes, o meu motor é a máquina móvel. Então, você tem trem de máquinas, que a gente chama. Então, por exemplo, numa correia transportadora, eu alinho o tambor em relação ao redutor. Então, nesse momento, o meu tambor é a minha máquina fixa, meu redutor, minha máquina móvel. E depois eu tenho que alinhar o redutor em relação ao motor. Mas, num alinhamento simples, motor e máquina acionada, o meu motor sempre é minha máquina móvel. Vamos lá, o homem já arregaçou as mangas ali, vamos ver o que tem para nós. Então vamos lá, né, turma? Agora com o nosso alinhador em posição, nós podemos começar o processo. Então vamos lá, turma. Agora com a ajuda do César, nós vamos estar começando a fazer os primeiros processos do alinhamento. Então aqui nós temos 4 medições que ele pede para a gente. A, B, C e D. O A é a distância entre um alinhador e o outro, que o César já está medindo ali para a gente. 172. Ó, 172 milímetros. Eu vou colocar aqui na nossa tela 172 milímetros. O D, qual que é o D, César? O D é metade, né? Metade. Ele já calcula automático aí. Então vai dar, que é o centro do acoplamento, Só para mostrar pro povo aqui. 86. 86, turma. Olha lá, tá vendo que ele já selecionou. O B, do primeiro aqui até do primeiro alinhador do móvel até o primeiro pé do nosso motor. 70 milímetros. 70 milímetros. Tá adicionando aqui 70. E agora, entre as bases do motor. 100 milímetros. 100 milímetros. Coloquei aqui os dados. Eu vou colocar a rotação desse equipamento. Aqui nesse caso eu vou colocar de 2 a 3 mil, que é a faixa de rotação da nossa máquina. Agora pode girar lá para o 90 graus. Colocou no ângulo, fazendo a medição. 3, 2, 1, medição feita. Agora vocês estão vendo aqui que nosso motor está desalinhado. E agora nós vamos começar a fazer essas correções. Vocês já perceberam antes que esse motor está desalinhado pelo barulho, né? Deu para perceber. Mas agora o equipamento está falando quão desalinhado ele está. Então vamos agora para a execução. Fazendo a última medição para ele calcular os calços que a gente tem que colocar. E olha lá, ó. Ele está me falando que eu tenho que subir 81 milímetros na dianteira. Vocês podem ver pelo desenho aqui, que aqui é a parte dianteira. E 70 atrás. Então nós vamos estar executando aqui. E depois fazer uma nova medição para ver se foi executado esse alinhamento. Esses aqui são alguns dos nossos calços calibrados. Esses são calços que a gente consegue estar comprando. Dentro da indústria, Regis, a gente encontra alguns improvisos, digamos assim. Recursos técnicos. Recursos técnicos. Em que o pessoal, eles pegam materiais que não são precisos para estar fazendo esse alinhamento. Pegam uma chapa, alguma coisa assim. E aqui nós temos calços calibrados. O valor é um pouco mais alto, pelo fato de ser algo muito preciso. Porém, a gente sabe que caro é equipamento parado. Então, é o caro que sai muito barato. Agora, quando eu faço esses recursos técnicos aí, Bruno, tem um... Eu acho que não sei se seria esse caso, mas se eu utilizo, aí eu estou aqui
como leigo, eu estou jogando para cima aqui. Pode acontecer aí do tal do pé manco, por causa desses calços meio que improvisado aí também, e que às vezes pode ser até um problema da máquina e a pessoa acaba não se atentando para isso, né? Pode acontecer? Exatamente. O pé manco é uma situação que acontece nas máquinas que, antes de qualquer alinhamento, a gente tem que estar fazendo. Aqui, nosso tempo está um pouco curto, para não deixar um vídeo tão longo para o pessoal de casa. Nós já sabemos que a máquina não tem o pé manco. Porém, dentro das indústrias, nós executamos a técnica de pé manco em todas as máquinas. Ou seja, o pé manco é, vamos usar um termo mais simples para o pessoal de casa, é que tem um dos pés dessa máquina está um pouco afundado, tem um desgaste ali que eles não estão lineares. Então, você tem que acabar fazendo uma compensação com esses calços. E o equipamento faz esse cálculo para a gente. Então, fica relativamente simples. Eu digo até porque quando eu vou gerar um improviso, nem sempre eu vou conseguir achar ali um material da mesma espessura. Que foi recomendado. Que foi recomendado e querendo ou não, eu acho que esse latão aqui vai dar. Corta aí e coloca, né? Eu imagino que seja mais ou menos por aí, né? Com certeza. E ocorre muito. Por exemplo, ali na máquina a gente viu que ele pediu 80 milímetros na dianteira e 70 na traseira. 0,80 milímetros. 0,80 milímetros. Ou seja, não é nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro. E 70 na traseira, né? 0,7 milímetros na traseira. Então, quando você acaba usando esses recursos técnicos, você não vai atingir essa precisão muito facilmente. Vai ser algo bem difícil de atingir essa precisão. E acaba prejudicando esse alinhamento. Entendi. Agora eu vou estar pegando os calços ali para a gente estar colocando nossos calços calibrados. Pessoal, enquanto o Bruno e o César eles estão ali preparando a máquina, vocês comentem, compartilhem, manda este conteúdo aí para um número maior de pessoas. Deixa nos comentários aí quais que são os assuntos que vocês gostariam de ver aqui no Pod Prosa. O Pod Prosa nós temos como objetivo aí de trazer sempre conteúdos que sejam relevantes aí para nós de uma maneira geral, né? Dessa vez nós estamos falando aqui sobre manutenção de máquinas elétricas, né? Manutenção, alinhamento. Sabemos que a FS Soluções também eles conseguem abordar outros temas, né? Outras disciplinas pertinentes aí a este assunto. Então deixe nos comentários, compartilhe este vídeo. E é isso aí. Vamos ver o que tem ali para nós. Então nós fizemos aqui o alinhamento vertical da máquina, né? Então colocamos os calços solicitados, né? Então ele ainda pede ali para baixar 9 centésimos na frente e 16, mas as tolerâncias estão dentro do limite lá. 7 centésimos no angular e 2 no paralelo. Então o alinhamento vertical dessa máquina está realizado. Avança aí, Bruno, por favor, e nós vamos fazer agora o alinhamento horizontal dessa máquina. Só comenta com o pessoal que dá para baixar mais. Dá para baixar, mas em função do tempo aqui, a gente viu que está dentro da tolerância ali, o pessoal está pedindo para entregar a produção, então nós temos que agilizar aqui e está dentro da tolerância. Aí nós vamos jogar na lateral. Aí agora ele está pedindo a correção da lateral dessa máquina. A gente vai soltar o motor e fazer as devidas correções aqui, rapidinho. Então, Regis, essa é uma prática que a gente executa nos nossos treinamentos, que o alinhamento não é uma etapa, são 2 etapas. Tem um alinhamento vertical e tem um alinhamento horizontal. Então é uma brincadeira que eu costumo fazer com o pessoal do nosso treinamento, que é a gente executa o alinhamento vertical, coloca os calços. Aí eu falo, e aí, turma? Gostaram de realizar um alinhamento? Eles não gostamos demais e tal. Aí já começa a sentar, voltar para os lugares. Aí eu fico olhando para eles meio com a cara fechada e tal, que é trem todo.
Uai, terminou? Esse terminou. Eu falei, não, terminou não, gente. Vocês executaram um alinhamento vertical. Agora a gente tem que executar um alinhamento vertical. Eles, não é mesmo? Esquece o negócio. Então, são 2 etapas. Aí, no caso, é o vertical e o horizontal. E o horizontal. Mostrando para o pessoal de casa, é quando tem uma base mais alta que a outra. Então, a gente tenta nivelar ela para deixar no mesmo nível do acoplamento. E a outra é como se a gente estivesse olhando por trás do motor. Ele está meio que torcido. Então, ele está assim, ó. Então, nós direcionamos eles para eles coincidirem. Como se ele tivesse paralelo. Exatamente. Entendi. Então, são os 2 alinhamentos que a gente tem que estar executando. O César está executando ali. Eu vou dar uma mãozinha para ele ali, para ir mostrando para o pessoal de casa também. Isso aí. Deixar o César trabalhar um pouco aí para retardar esse negócio de NSS. Tira aí. Desalinha de novo, só para... Olha lá, ó, já fizemos a correção. O César foi mais rápido que a gente, viu? Eu ia vir aqui para mostrar para vocês ele corrigindo, mas deu para ver aí no vídeo também ele executando essa tarefa. Então, nossa máquina que estava desalinhada horizontalmente, agora já está alinhada. Vocês podem ver pelo equipamento aqui, ó, que está dentro da tolerância. Agora ele está apertando a base novamente para a gente estar entregando esse equipamento para produção, né? Muito bom. Tudo certo aí, César? Certo, máquina apertada. Então, César me liberou aqui, vou mandar para produção, mas vamos ver o relatório aqui do alinhador. Então, ambos dentro da tolerância e a máquina está alinhada. Agora vamos mostrar para vocês o barulho, né? A diferença do antes e do depois. É isso que eu quero ver. Pessoal, mais uma vez, né, muito obrigado, né, por chegarem até aqui neste conteúdo. Nós estamos já partindo para o final, mas nós ainda vamos ver aí essa máquina funcionando, né? Inicialmente nós observamos, né, o funcionamento da máquina desalinhada, né? Agora nós vamos ver o funcionamento dela alinhada. Deixe nos comentários aí se ficou alguma dúvida, né? Comente que o César, o Bruno, eles vão entrar aí para fazer algumas, responder vocês, interagir com vocês. Montando a proteção, senão o nosso sensor não libera a máquina de partida. Proteção montada, ferramentas recolhidas. Como manda o figurino. Desbloqueia. Liga a bancada. Sentiu alguma diferença? Vocês colocaram a máquina para dormir, pô. Esse que tem que ser o papel da manutenção. Um alinhamento bem feito, ele vai entregar uma vida útil maior de máquina. Então, gente, essa que é a ideia da bancada, né? É mostrar na prática. Não adianta o César, o Bruno, o Regis chegar lá, mostrar um slide, que o alinhamento a laser, ele aumenta a vida útil da máquina, reduz o desgaste dos rolamentos, que o alinhamento a laser, ele economiza energia. Não adianta isso. Lógico que adianta. As pessoas entendem.
Mas a ideia aqui é mostrar na prática. Então, o homem de manutenção lá do chão de fábrica, o nosso mecânico, o nosso inspetor, é para esse público, esse nível de treinamento com a bancada, para que cada vez mais eles entendam o que está acontecendo na máquina. Tá? Muito bom. Então essa máquina estava bem desalinhada, eu não vi ali o resultado de vibração. Eu vou falar com vocês que ficou até melhor do que eu esperava, viu? Ficou melhor. Eu então, posso ser promovido, então? Pode ser promovido. Eu vou dar um aumento para ele, viu, gente? Não, dá um aumento de serviço, né? Porque eu percebi aí que, protelar esse negócio do INSS. Ele ficou sentadinho aqui, quietinho, só pensando, que dia que vai sair aquele negócio. Não, ô Bruno, vem cá. Tem que trabalhar, ué. Vamos lá, me ajuda aqui, mede esse negócio. Tem que trabalhar, então... Mas você deu para perceber um detalhe, né? Eu falei, deixa eu te ajudar, e pegou e sentou para conversar com você. Dois aí, eu tava mostrando pro pessoal de casa, mas brincadeiras à parte, a gente pegou a máquina ali, mostrei pro pessoal de casa, vocês não chegaram a ver por causa que a câmera tá ali, mas tava vibrando 7 milímetros no motor, agora, depois da correção, foi para 0,8 milímetros por segundo, e nos dois mancais ali estava vibrando 11 e 12, respectivamente. Agora foi para 2,2. Então, a gente percebe uma melhoria aí de 5, 6 vezes. Muito bom. Então, Regis, quero te agradecer aí pela oportunidade. Nosso tempo aí já está estourado, mas Bruno vai deixar o contato dele aí, que ele está à frente do negócio aí. E precisando, a gente está à disposição, qualquer dúvida, qualquer situação que precisar aí, pode contar com a gente. Bruno vai deixar o contato dele aí, o Regis vai colocar lá na descrição do vídeo, né? Deixa comigo. Então, muito obrigado. Passar a palavra para o Bruno aí para a gente fazer o fechamento. Então, agradeço aí o pessoal de casa que acompanhou a gente até o final do vídeo. E foi por isso que a FS surgiu. É para realmente trazer esse treinamento que a gente leva para dentro das indústrias e hoje está levando o pessoal aí de casa e mostrar que não é um mito, é algo que realmente funciona. A gente da Preditiva fala muito sobre isso, nós somos apaixonados, então nós gostamos de mostrar o resultado e agora mostramos o resultado aí para o pessoal de casa. Só complementando aí, Regis, é justamente dentro dessa experiência, né? São 35 anos, Bruno já está com 5 anos nessa área de preditiva aí, então o conhecimento, ele não pode ficar guardado, não. A gente tem que disseminar o conhecimento, então, o pouco que a gente sabe, a gente quer levar para a indústria e mostrar que dá resultado. Muito obrigado. É isso mesmo, muito obrigado. Muito obrigado pela aula, porque foi realmente uma aula. A hora que vocês colocou essa máquina para rodar aí inicialmente, eu falei, caramba, esse cara não vai conseguir colocar ela para dormir hoje de jeito nenhum, está muito agitado. Mas os caras são feras, muito obrigado mesmo. Volte mais vezes. Eu quero que vocês que chegaram até aqui, vou ser insistente nesse negócio, comente, pessoal, comente, deixe nos comentários aí. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma crítica também, com certeza. Eu acho que o Bruno sempre tem, comente aí também, coloca aí. Aqui também nós não somos donos da verdade, estamos aqui para aprender também, mas se ficou, comente aí, compartilhe este vídeo para um número maior de pessoas, se faz sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma dor aí na empresa onde vocês trabalhem, entre em contato, o contato deles vão estar aqui na descrição desse vídeo. Então, assim, não perca tempo, aprenda com eles. Se precisa de um curso, se precisa de uma manutenção, conte aí com a FS Soluções. Exatamente. Então, as indústrias, o pessoal de casa aí que trabalha dentro das indústrias e querem contar com esse treinamento, vou estar deixando o link do nosso WhatsApp aí no comentário do vídeo, na descrição. E se quiser levar a FS para dentro da indústria, para a gente dar esse treinamento lá para vocês, nós estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.